Okay, good morning. Today is April 12th and it's Tuesday. Welcome to our class. This is Wide Angle 1 and we are doing introductory lessons. So we are doing the lessons to introduce the course. Okay? So here we have our page on Google Classroom. Okay? So let me share. If you don't have access, this is our page. Okay? I will send the link, okay, to invite you to come to Google Classroom. Actually, the link is on the group description on WhatsApp, okay? So the link is already there, all right, people? So you don't need to worry. Just click on the link so you can come here. All right? Okay. I can also send you the link. If you give me your email, I can add here. Okay. So, but then I can add you and invite you via email, or you click on the link. All right. Great, people. So it's important to be on Google Classroom, okay? So let's take a look. Our topics for today, April 12th, okay? Today, we're going to do lesson 3, verb to be, feelings and emotions, all right? Yes, of course. Okay, so let's take a look at our lesson 3. But first, I would like to correct the homework, okay, from last week before we start, okay? So let's take a look first at our lesson from last week here, okay? Last week, last class, we saw days of the week, months, and dates. All right? So let's see if you have any questions about the homework. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho de casa da aula passada, ok? So, here I asked you to do exercises on cardinal numbers. Vocês conseguiram fazer? Yes? Fez o trabalho de casa da aula passada? Ah, ok. Então, quem não pegou os links, porque não entrou ainda no Google Classroom, faça o mais rápido possível para não acumular trabalho de casa, ok? So these are the exercises. Let me show you. Deixe-me mostrar para vocês os trabalhinhos. É só clicar no link, a maioria deles vocês conseguem fazer no celular ou computador, ok? So here you have cardinal numbers, exercises, ok? Esse exercício, ele pede para escrever as palavras como números, ok? Então, o primeiro é 11. Então, você reconhecendo o número, você vai escrever lá o número correspondente. E assim por diante, ok? Na segunda parte, é para write
the numbers as words. Então, escreva os números como palavras. Então, eles estão aqui numericamente e você vai escrever a palavra, o número por extenso. Então, o primeiro seria 20. 20. No inglês americano, nós falamos 20. 20. Ok? E assim por diante. Se você já assistiu a nossa aula da semana passada, no vídeo, você vai lembrar desses números. E também tem um arquivo com esses números no Google Classroom, que vocês podem acessar. Ok? The next one. What is the correct spelling? Esse exercício, ele quer que você escolha a correta forma de escrever esses números. Então, clicando aqui, no vídeo, provavelmente, vocês não conseguem visualizar as opções que abrem aqui. Mas, no seu celular, vocês vão conseguir visualizar. Então, aqui tem duas formas de escrever. A primeira e a segunda. A correta é a segunda. Aí você seleciona, ok? 14. E assim por diante, ok? Alguma dúvida? Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, alright? Esse é o primeiro. Então, olha aqui. Eu cliquei no Cardinal Numbers, que está na nossa folhinha no Google Classroom. E nós fizemos o primeiro exercício, que temos que colocar o número ao lado da palavra. O segundo, escreva os números como palavras. Então, o número está aqui e nós escrevemos por extenso. A terceira parte, o terceiro exercício, what is the correct spelling? Qual é a forma de escrever correta? Então, ao clicarem aqui na setinha, vocês vão ver duas opções. E aí vão selecionar a opção correta. Ok? Esse foi o primeiro. Voltando lá no nosso Google Classroom, nós temos um exercício que está no documento Word. Então, esse documento não tem como vocês editarem. Então, vocês podem fazer no caderno, ok? No problem. Então, aqui já tem a data. Caso vocês possam imprimir, então, podem fazer dessa forma. Se não, podem fazer no caderno. Então, complete the dialogues with formal responses. Complete os diálogos com respostas formais. Nós vimos isso na semana passada. Como você poderia responder nesse primeiro caso? Se alguém diz, good morning, teacher Simone, the best answer seria, e aí você completa aqui. Caso não consiga imprimir, pode só fazer no caderno, e aí tira uma foto e me envia. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, ok? Eu recebo das duas formas. Aqui é a mesma coisa, só completar com a melhor opção, ok? The next one. Essas folhinhas digitais que nós chamamos de worksheets são exercícios que nós podemos fazer no celular ou computador. É só clicar no link, ok? Então, aqui nós temos um primeiro exemplo. Como nós vimos o alfabeto na aula passada, the alphabet. Então, aqui a gente passou um exercício para ouvir e escolher a opção correta, de acordo com o som que está sendo emitido. Então, aqui é choose the right letter. Escolha a letra correta. Então, aqui vamos ter um exemplo. E
quantas vezes você precisar clicar, você pode. Você vai ouvir o som novamente. Qual letrinha aqui eles estão falando? A primeira ou a segunda? Ah, perfeito. Então, quando você clicar aqui com o seu mouse ou no seu celular, você vai selecionar a letra que você acha que é a correta. E assim em diante, ok? No final do exercício, você clica apenas aqui, Finish. Okay? Então, quando clicar em Finish, vai abrir uma janelinha com o lado esquerdo dizendo Check my answers, que é confira as minhas respostas. A outra parte do lado direito fala Email my answers to my teacher. Ou seja, envie as minhas respostas por e-mail para o meu professor. Essa opção não é necessária, ok? Você não precisa enviar por e-mail. Por quê? Como essa folhinha está postada no Google Classroom, eu recebo automaticamente um aviso de que você fez o trabalho. Caso você tenha alguma dúvida sobre as suas respostas e a correção, você pode tirar um print da tela e me enviar pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp. Então, eu sugiro que sempre vocês escolham essa opção da esquerda, Check My Answers, porque ele vai conferir as suas respostas automaticamente, ok? Então, aqui vocês vão ver, olha, como nós fizemos apenas uma questão, então ele só vai considerar um acerto de 10, ok? Então, aqui está verdinho, está correto. Quando vocês fizerem as outras, vocês vão ter o resultado. Alguma dúvida, pode printar a página e me enviar, sinalizando onde vocês têm dúvida, ok? Alright? Então, esses exercícios iniciais são bem básicos, porque nós aprendemos na semana passada o alfabeto, números, ok? Então, esses exercícios são pertinentes às 2 aulas da semana passada, ok? Sorry. Voltando para o Google Classroom, temos o outro exercício também sobre alfabeto. The alphabet. Okay? Então, essa é a segunda lição. Então, aqui fala: Listen and select the letter you hear. Listen and select the letter you hear. Ouça e selecione a letra que você ouvir. Então, obviamente, você vai ouvir e o ícone do áudio está aqui do lado direito, ok? Então, nós temos aqui 7 questões, ok? Então, 21 elementos diferentes nas 7 questões. Então, vamos tentar ouvir. Actually, não são 7, são 7 linhas, porém 21 exercícios. Então, vamos clicar lá para ver o primeiro. Unit 1, Exercise 2. 1. L. 2. F. 3. P. 4. Ok? E aí ele vai em diante, seguindo a sequência numeral ou numérica até o 21. E você vai marcando a letra que você ouvir, ok? E assim você vai. Em seguida, outro exercício para ouvir e completar. Então, listen and complete the passport. Então, ouça e complete o passaporte. Então, nós temos aqui como se fosse um passaporte
E a gente está vendo que faltam algumas letras e também alguns números. Então, a gente vai ouvir e selecionar e completar o que está faltando. Unit 1, Dialogue 1A. Bienvenidos al hostal. Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Tom Peterson. Could you spell your first name Sure, that's T-O-M. and your last name? Of course, P-E-T-E-R-S-O-N. Thanks. Ok? E você vai ouvindo, caso não tenha entendido alguma parte, você pode voltar o som para o início e ela vai de novo começar e ele vai soletrar o nome dele e você completa. Seguindo em diante, listen to the dialogue and select the correct option. Então, ouça o diálogo e selecione a opção correta. Então, aqui nós temos como se fosse uma ficha com informação sobre a pessoa, name, last name, que é o último nome, nationality, nacionalidade, city, cidade, passport number, número de passaporte. E aí você vai clicar aqui do lado direito. Unit 1, Dialogue 1B. Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Elaine Bennett. Could you spell your first name, please? Sure, that's E-L-A-I-N-E. And could you spell your last name, please? Of course, that's Bennett. B-E-N-N-E-T. Are you American? Yes, from the state of Indiana. Ok? Aí você vai ouvir a pessoa soletrando o seu nome e vai escolher a opção correta. E assim em diante, ok? A número 4 é listen to the rest of the dialogue and fill in the blanks. Ouça ao resto do diálogo e complete, preencha os espaços em branco, ok? Então, aqui a gente vê que tem um diálogo e algumas partes estão faltando. Então, a minha sugestão é sempre, quando tem um diálogo ou um texto, é ler o diálogo todo até o final, ignorando as partes que estão em branco. E aí, depois que você ler tudo, você vai lá e aí coloca o áudio. É a melhor opção, ok? Então, a gente pode fazer um exemplo aqui. Thanks and your, sir. My name is... That's correct, but I prefer Dave. Could you spell your name, please? Essa pergunta significa: você poderia soletrar o seu nome, por favor? Então, aqui a gente não sabe se é o primeiro nome, first, ou se é o último nome, last. Precisamos ouvir. Sure, it's... Sure significa claro. Okay, so you're Canadian. From which city? Então, tudo bem. Então, você é do Canadá. Canadian. De que cidade? Ok? Você é canadense, na realidade. Eu não estava lembrando como era em português a nacionalidade. Então, você é canadense. De qual cidade? Então, ele responde: I'm from... My passport is... Então, ele vai dar a cidade de onde ele é e o passaporte dele.
ok? E aqui, no finalzinho, a receptionist vai dizer alguma coisa e completar. And welcome to Quito. Ok? Então, já vimos o conteúdo, aí a gente vai e ouve o áudio, ok? Então, let's say. Thanks. And your name, sir? My name is David. Observe aqui, para você escrever a resposta, você pode clicar de volta e pausar o vídeo, ok? Então, aqui ele falou name, and your name, sir, e assim por diante, ok? No final da folhinha, é só clicar no botão finish e seguir a mesma instrução. Clicar em check my answers, para checar as suas respostas. Ok, guys? Então, essa foi a outra folhinha da semana passada que nós pedimos para vocês fazerem. Ok? Essa daqui. Essas duas últimas aqui são sobre os números, ok? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui a primeira. Então, aqui, olha. Find the missing letters and write. Aqui está faltando o artigo the. Ou seja, encontre as letras que estão faltando e escreva. Então, aqui você vai ver. No primeiro já está feito, ok? No segundo, você vai escrever as letras que estão faltando para dizer esse número, ok? Então, todo mundo sabe. Bem simples. Ok. Ok, guys? Two. E assim por diante. No final, é só clicar no botão finish. Alright? Great. Voltando aqui, a gente vai ter agora sobre os números ordinais, porque nós vimos as datas na semana passada. E nas datas em inglês, a gente usa números ordinais. Por isso está aqui, ordinal numbers, from 1 to 30. Okay? Então, aqui a gente tem, olha, até além do 30, a gente tem uma lista aqui com os números ordinais, e aí a gente vai listen and write the correct ordinal numbers. Ouça e escreva os números ordinais corretos. Então, aqui você vai ouvir o primeiro. Let me show you. Então, agora vocês estão conseguindo visualizar. A gente tem a seguinte introdução. Listen and write the correct ordinal numbers. Então, ouça e escreva os números ordinais corretos. Então, a gente vai ouvir o primeiro aqui. First. Então, aqui a gente não vai precisar escrever como está aqui por extenso, somente colocar o número e as duas últimas letras que nós colocamos quando dizemos uma data. Então, são as duas últimas letras da palavra, ok? Então, vamos ver aqui o próximo. Third. Qual seria essa? Third. Yes, very good. Como nós falamos terceiro em inglês? Third. Aí é só você colocar aqui, clicou no quadradinho, coloca o 3 e as duas letrinhas. E assim vai. E aí passa para o próximo, ok? Mesma coisa, no segundo, listen and click to the correct answer. Então, a gente vai clicar na resposta correta. Click on the correct answer. Isso aqui não está correto. Teria que ser a preposição on. Click on the correct answer. Então, aqui nós temos as opções. A gente vai ouvir e selecionar se é o número ordinal ou se é o número cardinal. Ok? Three. Qual dos dois? Yes. Ok? Number 3. Ok, guys? Clicou no finalzinho aqui, no finish, você pode pegar
as respostas. É só seguir do lado esquerdo o botãozinho Check My Answers. Ok? Não precisa enviar, só se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar um print e enviar para mim ou postar lá na página da turma no Google Classroom, ok? Então, vimos então os trabalhos de casa da semana passada. Quem não está ainda no Google Classroom, entrem o quanto antes, para terem acesso a todos os arquivos que nós postamos para ajudá-los a estudar as aulas que nós fazemos aqui no horário da aula. Ok, guys? So now, let's go to our class for today. Vamos para a nossa aula, então, de hoje. Lesson 3, okay? According to this, lesson 3, verb to be, feelings and emotions. So let's take a look. Como nós já havíamos falado antes, essas aulas, elas são apenas introdutórias. Não é ainda do curso. O curso mesmo, ele inicia oficialmente quando nós começamos com o material, com o livro, ok? Antes de começar com o livro, nós estamos fazendo apenas algumas aulas introdutórias para dar uma noção dos termos básicos que usamos em inglês, ok? All right, so let's take a look there. Where is the thingy? Oh, yes, right here, behind my bottle. Okay. All right, people. Okay, can you all see that? Yes? Is it visible? Good. So let's take a look. So the first sentence we are learning today is this one. I am your friend. I am your friend. Now, we are going to see more examples with the verb to be, ok? Nós vamos ver mais exemplos com o verbo to be, obviamente no presente, ok? Então, vamos lá. You are a student. You are a student. He is a man. He is a man. She is a woman. She is a woman. It is a pencil. So let me show you that. Yes, right here. Super simple. It is a pencil. Okay. We are from Brazil. We are from Brazil. You are excellent students. You are excellent students. They are actors. They are actors. Olhando agora para esse quadro, quantas formas diferentes nós temos do verbo to be? Ah, ok, very good. Luiz Otávio said 3. Então, tem 3 formas diferentes apenas para conjugarmos o verbo to be no presente, da primeira pessoa até a última pessoa do plural. 3 formas. A primeira forma é am, e eu só vou usar essa forma com a primeira pessoa do singular, ok? A segunda forma é are.
are. E eu vou usar essa forma para segunda pessoa do singular e para a primeira, a segunda e a terceira pessoas do plural. Ou seja, todos os pronomes do plural eu vou usar are, ok? E a outra forma, a terceira, é a forma is. Eu uso essa forma na terceira pessoa do singular. Masculino, ele. Feminino, ela. E isso, aquilo. Isso, aquilo eu uso para objetos, animais, lugares, todas as coisas que não são pessoas, ok? Então, eu uso o pronome it. Com essas três pessoas aqui, ou seja, com esses três pronomes do singular, eu vou usar a forma is. Recapitulando. Am, are, is, are. Ok? Muito bem. Essa forma que nós estamos vendo é a forma extensa do verbo to be. Todos nós sabemos que quando falamos, nós reduzimos as palavras, especialmente os verbos. Então, como também sabemos, para quem não sabe ainda, o verbo to be significa ser ou estar. Então, I am your friend. Eu sou seu amigo ou sua amiga. Vocês vão observar que os substantivos e os adjetivos em inglês, a maioria não tem gênero. Os adjetivos não têm gênero. Os substantivos, muitos deles também não têm. Os que têm gênero, eles são diferenciados, como, por exemplo, man, woman. Man, masculino, ok? Homem. E mulher, woman. Mas a maioria não tem. Por exemplo, student. Student. Não tem gênero, ok? Então, você pode falar. Ela é uma estudante. Ele é um estudante. Ou ela é uma aluna. Ele é um aluno. Em português, a gente tem o gênero muito presente na maioria das palavras. Em inglês, não. Só em algumas, quando é substantivo. Ok? Então, a gente vai observar isso. Ok. Falamos que nós podemos reduzir o verbo na forma falada. Então, vamos lá. Na escrita também, tá? Mas é para dizer que, quando nós falamos, é mais comum nós usarmos a forma reduzida. Ok? So, let's see that. Olha como fica o primeiro. I'm your friend. I'm your friend. Qual foi a letrinha que sumiu aqui? Letter A. A primeira letra, a vogal, ok? Então, é essa que nós vamos tirar e colocar um apóstrofo no lugar. Esse apóstrofo aqui, ele existe para dizer que uma letra foi omitida, ok? Somente por isso. Next one. You're a student. You're a student. Observaram como muda a pronúncia? You're a student. Qual foi a letrinha que desapareceu aqui também? A. Ok? Letter A was eliminated. No lugar da letrinha A, nós colocamos o apóstrofo. Ok? He's a man. He's a man. Ele é um homem. Teve uma eliminação aqui também, olha. Nós tiramos uma letrinha. Qual foi? I. Ok. Next one. She's a woman. Excuse me.
She's a woman. Excuse me again. I'm sorry. Aqui nós estamos dizendo ela é uma mulher. Tiramos uma letrinha aqui do verbo. Qual foi a letrinha? I de novo. E aí ficou she's a woman. A mesma coisa acontece aqui. It's a pencil. It's a pencil. Isto é um lápis, ok? Vamos ver então agora no plural como fica. We're from Brazil. We're from Brazil. Lembrando que quando nós falarmos essa palavrinha que termina com M, nós precisamos fechar a boca, literalmente, ok? So let's try to say that. From. Yes. Não podemos terminar essa palavra com a boca aberta, porque sai um som totalmente diferente da palavra from, ok? Então, we're from Brazil. Now, you're excellent students. You're excellent students. Vocês são alunos excelentes, ok? A mesma letrinha que sumiu aqui, vai sumir aqui também, que é a letrinha A. Nós tiramos a vogal e acrescentamos o apóstrofo, ok? Next one. They're actors. They're actors. Eles são atores. Ok? Então, vamos tentar agora falar essas frases da maneira que elas estão aqui. Ok? So, let's do the first one. I'm your friend. I'm your friend. Good. You're a student. You're a student. He's a man. He's a man. Good. She's a woman. She's a woman. It's a pencil. It's this. It's a pencil. It's It's a pencil. It's It's a pencil. It's a pencil. Good. Fica it's a. It's Okay? It's a pencil. It's Good. We're from Brazil. You're excellent students. You're excellent students. Good. They're actors. They actors. They're They're actors. They're actors. actors. Good. They're. They're There. Yes. There. Então, com o tempo, vocês vão conseguir pronunciar esses fonemas mais complicadinhos, ok? Como it's a, there. Praticando, vai melhorar, ok? Here, we have like a spreadsheet, a table. Nós temos aqui uma tabela com a conjugação do verbo to be nas suas respectivas formas. Primeiro, affirmative. Nós aqui vamos ter as duas coluninhas, tá vendo? A forma por extenso e a forma reduzida, ou short form, ok? Na negativa, negative, vamos ter por extenso, quando nós acrescentamos a palavrinha not ao verbo, e a forma curta, como fica, ok? De todos eles. Depois nós vamos ver na negativa como faz a pronúncia, ok? Na interrogativa, nós temos aqui como fica o verbo to be de acordo com o sujeito. Ele vem na frente. Então, am I? Are you? Is he? E assim por diante. E no final, a forma interrogativa negativa, or interrogative negative, que é quando nós fazemos uma pergunta com uma negativa ao mesmo tempo. Like, am I not? Aren't you? Isn't he? Isn't she? E assim por diante, ok?
Então, só para a gente saber como faz a pronúncia do verbo to be na negativa, vamos tentar praticar usando a tabelinha aqui na sequência. Então, vamos ver. Primeiro, I'm negative. I'm not. Try to say that. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Ok. Lembrando que, como a primeira pessoa do singular termina com a letra M, nós precisamos fechar a boca para falar esse fonema, ok? Então vamos lá. I'm. 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 Good. I'm not. I'm not. Good. I'm not. Now here, you aren't. You are. You aren't. You are. Isso, nós estamos falando a parte que é curtinha, porque a parte por extenso seria you are not. Qual é a forma mais usada? A forma curta. Quando nós estamos querendo enfatizar alguma coisa na negativa, então nós separamos, falamos letrinha por letrinha. Assim como nós fazemos quando a gente quer chamar alguém e que a pessoa fez alguma coisa errada, você não fala o nome da pessoa completo? Luiz Augusto dos Santos, vem aqui. Não é assim? Ele aprontou, fez alguma coisa errada. Então, a professora ou a mãe, ela fala o nome completo da pessoa. E aí faz pausando até, né? Então, a mesma coisa a gente faz com essas formas que estão na negativa ou na afirmativa também, quando a gente quer enfatizar. Então, no, he is not my father. No, he is not my father. Então, eu estou dizendo, afirmando e enfatizando que não, ele não é meu pai. Ok? Então, nesses casos, assim, no dia a dia, na conversa normal, nós usamos a forma curta, ok? Então, aqui fica you aren't. Aren't. You aren't. You are. Exato. Vocês vão observar também que a letrinha que a gente vai reduzir aqui ou eliminar é a letra O da palavrinha not, ok? Então, quando nós fazemos a negativa, esses apóstrofos estão aparecendo aqui porque nós eliminamos uma letra. Por isso que aparece o apóstrofo. E aqui, no caso, as letras que foram eliminadas, ou a letra que foi eliminada, foi a letra O. Nós pegamos o verbo to be, juntamos com a palavra not, colocamos os dois juntinhos, e aí tiramos o O. Ok? A mesma coisa vai acontecer com os outros. He is not, vai ficar he isn't. Então, vamos pronunciar agora? He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. Good. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. We aren't. We aren't. You aren't. You You aren't. aren't. You aren't. They aren't. They aren't. They aren't. They aren't. Ok, very good. E aí, depois, a pergunta é só colocar o verbo to be na frente, ok? Então, a gente tem aqui a primeira. Como na afirmativa nós falamos I am, na pergunta vai ficar am I? Am I? Am I Simone? Vamos supor, né? Eu sou Simone. Am I Simone? Am I a teacher? Ok? Are you? Quando eu vou fazer uma pergunta para outra pessoa, então eu vou usar essa forma. Are you Luiz Otávio? Ok? Are you Luiz Otávio? Yes, I am.
Yes, I am. Ok? Então, vocês vão observar que para responder as questões aqui com o verbo to be, se a resposta for sim, eu não posso reduzir o verbo na resposta curta. Então, se eu vou dizer sim, eu preciso dizer por extenso. Então, are you, Luiz Otávio? Yes, I am. Eu vou colocar a palavrinha yes, vírgula, em seguida aqui o sujeito e o verbo. Nunca reduzido, ok? Na resposta curta. Se for na negativa, aí eu posso usar a forma curtinha. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, are you Marcelo? No, no, I'm not. Ok? Aí você pode reduzir. Ok? Is he? Is he Márcio Garcia, por exemplo? Ele é o Márcio Garcia? No, he isn't. No, he isn't. Ok? Is she Anitta? Ela é Anitta? Is she Anitta? Acabou de passar aqui? No. No, she isn't. No, she isn't. Okay? Now here. Is it a pen? Pen? No, it isn't. No, it isn't. It's a pencil. It's a pencil. Okay? Now let me show you here. This is a pen. Okay? This is a pen. All right? Now, what about this one? Is it a pen? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Good. No, it isn't. Geralmente, quando nós falamos essa partezinha aqui, a gente vai usar o som de R na letra T. Então fica, no, it isn't. Exatamente. No, it isn't. Ok? Então é muito comum acontecer isso. Are we from Canada? Are we from Canada? Nós somos do Canadá? No, we aren't. Okay? No, we aren't. Are you from England? Are you from England? No, we aren't. Porque quando eu pergunto are you, eu estou perguntando para vocês. Então, vocês são da Inglaterra? Are you from England? Are you from England? A resposta seria no, we aren't. Okay? Now, are they from France? Are they from France? Elas são da França? No. No, they aren't. They're from Brazil, ok? Então, e assim foi, alright? Para praticar, nós postamos uma tabela semelhante a essa no Google Classroom, ok? Vocês têm acesso a essa tabelinha lá. Next one. Vamos fazer, então, alguns exercícios. Let me check the time here. Okay. So, let's see. The first one. Como nós podemos completar essa frase da forma correta? He Is. Okay. He's a doctor. All right? He's a doctor. Number 2. I am a student. I am a student. Next one. Okay. They are doctors. They are doctors. Number 4.
You are. Aham. You are a doctor. Lembra que nós podemos usar o are para segunda pessoa do singular? Exato. Essa pessoa, que é a segunda pessoa do singular, usa a mesma forma do verbo to be que nós usamos para o plural, ok? Então, é uma observação importante. Então, you are a doctor. They are doctors. Eles são médicos. Ok? Now, number 5. You are. Yes. Esse daqui já é a segunda pessoa do plural, que também é you em inglês. Em português, nós temos pronomes diferentes. Em português, nós dizemos tu, né? Eu, tu, ou você, né? Ele, nós, vós e eles. O vós seria vocês. Em inglês, é diferente, porque eles são exatamente iguais. O pronome é o mesmo. Tanto para fazer a segunda pessoa do singular, quanto a segunda pessoa do plural. Então, é you para os dois, ok? Quem mudou o substantivo? Exatamente. Vai mudar aqui o substantivo, que você vai ver que aqui eu estou falando de vocês, e não você. O verbo é o mesmo, ok? You are a doctor. You are students. You are my students. Vocês são meus alunos. You are my students. Okay? Now, Mary is perfeito. Quando nós temos o nome de uma pessoa, então é a terceira pessoa do singular. Então, se for homem, vai ser is, he is. E se for mulher, também será is. Porque she is. É assim que eu conjugo para os dois gêneros. É a mesma coisa. Masculino e feminino, ok? Então, eu vou usar a forma is do verbo to be quando eu tiver o nome de uma pessoa só, ok? Mary is a doctor. A Mary é uma médica. Ok? Now, number 7. Bill and Susan. Are. Very good. Aqui eu preciso mudar, porque eu tenho dois nomes. Então, aqui já é plural. Ok? Então, Bill and Susan are students. Number 8. Sue and I are doctors. Aqui também tem duas pessoas. Tem a Sue e tem eu. Então, aqui é equivalente a nós. A Sue e eu. Nós. Sue and I. Sue and I are doctors. We are doctors. Se eu quiser substituir esses dois nomes aqui, o pronome e o nome da pessoa, eu posso usar o pronome we. We significa nós. We are doctors. Ok? Number 9. The bus is green. Aqui eu tenho um objeto no singular. E nós sabemos que para objetos eu uso o pronome it, a terceira pessoa do singular. A forma do verbo to be é is. It is green. The bus
is green. Okay? Number 10, the buses. It's, Agora está no plural. you can stop the car. Ah, ok. The buses are green. Então, o que significa a palavrinha bus? Ônibus. Aqui eu estou falando, o ônibus é verde. Apenas um. Eu estou me referindo a um ônibus. Está no singular. Agora, os ônibus são verdes. Observa que, em inglês, os adjetivos não têm plural. Ok? Então, aqui eu sei que é plural por causa do sujeito. Os ônibus. The buses. A palavrinha, ela fica diferente. Então, mostra, sinaliza que é plural. Aí eu conjugo o verbo de acordo. Mas o adjetivo é sempre na forma singular. Se eu posso chamar assim, né? Não muda, ok? Então, the buses are green. Isso que falar português é mais chato, né? Plural, tem gênero e tudo. Exatamente. Português é muito mais complexo, né? Inglês é super fácil. Adjetivo não tem plural, não tem gênero, masculino, feminino. Bonita, bonito. Em português, a gente tem que alterar a letra para dizer quando é gênero feminino ou gênero masculino. Em inglês, é uma coisa só, não muda. Beautiful, beautiful. Acabou. Beautiful. E é singular e é plural também, a mesma coisa. She is beautiful. Eu posso usar para uma mulher esse adjetivo. She is beautiful. Se eu quero dizer um lugar que é bonito, it is beautiful. It is beautiful. Ele é lindo. Mudei o gênero, mudei o sujeito, o adjetivo ficou. She is beautiful. It is beautiful. E agora, se eu quero falar no plural, they are beautiful. A palavra ficou do jeitinho que tá lá, não mudou. Ok? Beautiful, beautiful, beautiful. Ok? Alright. Perfeito. Então, agora, só para praticar, a gente tem aqui como se fosse um joguinho. Então, ele pede para nós usarmos o verbo to be para falar sobre nós mesmos, outras pessoas, animais ou coisas. Então, use the verb to be to talk about yourself, other people, animals, or things. So, let's play. Oh, good. Beautiful. Ele está mostrando para nós aqui a colinha de novo para a gente jogar. Deixa eu só tentar pegar aqui o... Just a moment. Eu acho que aquele joguinho, ele deve estar com algum defeito no slide, porque ele não... Não, é bom que a gente vai rever o que nós fizemos na aula hoje até agora. Aqui a gente tem todas as frases que nós completamos, ok? E aí aqui tem um joguinho que está com defeito. Então a gente vai só clicar aqui para mudar o slide. Qual seria a melhor forma de preencher essa frase? I am, ok? Perfeito. Ok? I am a teacher. Next one. Ele vai tirando um por um. She is beautiful. O exemplo que eu havia dado, né? She is beautiful. Então, ok.
My father Isso. is. Very good. Aqui eu estou me referindo a meu pai. É singular e é terceira pessoa. Então, my father is. Ok? Wow. Excuse me. My father is a policeman. A policeman. Ok? Policeman. Isso. Policeman é a palavra para policial em português. My father is a policeman. Ok? Aqui não muda para feminino. Aqui no caso, a gente vai mudar quando for feminino, porque tem a palavrinha man, indicando que é masculino. Então, quando a gente tem essa palavrinha, aí tem o correspondente feminino, que é woman. Woman. Então fica my mother, vamos supor que minha mãe fosse uma policial, eu diria my mother is a policewoman. My mother is a policewoman. Agora eu estou falando dos meus primos. My cousins. Observa aqui. Primo, em inglês, é cousin. Cousin. Nós não falamos em inglês as palavras da forma como nós escrevemos. Vocês vão observar isso. Então, a gente tem que aprender realmente o som das palavras, como elas são ditas. Então, aqui a gente fala cousins. Cousins. Yes. My cousins are nice. Perfeitamente. Eu estou dizendo que meus primos são legais. O adjetivo no singular. Diferente de português. No português eu diria, meus primos são legais. Eu colocaria a palavrinha legal no plural. Em inglês, não. A palavra para legal é nice. Ele é legal. He is nice. He's nice. Oh, she's nice. E aí, no plural, fica they are nice. Sem acrescentar nenhum S. Ok? Então, aqui a resposta para completar essa frase é are. They are nice. My cousins are nice. My cousins are nice. Okay? My wife and I are happy. Muito bem. Nós temos duas pessoas aqui envolvidas. Temos my wife, que ele está dizendo aqui, minha esposa, e eu. Minha esposa e eu somos felizes. Então, a gente vai colocar o verbo de acordo com o sujeito, no plural. Então, aqui está lá. My wife and I are happy. My wife and I are happy. Okay? My apple is. Very good. Aqui ela está dizendo que a minha maçã é grande e vermelha. So, my apple is big and red. My apple is big and red. The bee significa a abelha. A palavrinha bee é o nome de abelha em inglês. So, the bee is yellow and black. Então, a abelha é amarela e preta. Ok? The bee is yellow and black. Ok? You playing tennis are. Ok.
Nessa frase, eles estão usando o presente contínuo do verbo jogar. E aqui eles estão mostrando que eles usam também o verbo to be para fazer esse tempo verbal, que nós chamamos de present continuous. Ok? Então, aqui está dizendo, vocês estão jogando tênis. Ok? You are playing tennis. Kate is very happy. Ok? Então, a Kate está muito feliz. Ou também pode ser a Kate é muito feliz. Vai depender do contexto, ok? Kate is very happy. Okay, guys? So, vimos direitinho, faltou só um. Só um que faltou aqui. Então, vamos ver esse último. We best friends. Ok. We are best friends. Nós somos melhores amigos. Ok? We are best friends. Ok? Lembrando que em todas essas frases que nós vimos, nós podemos reduzir o verbo. Obviamente que quando tem um pronome, é mais comum a redução. É só colocar o apóstrofo e tirar a primeira vogal. Então fica we're best friends. We're best friends. We're best friends. Exatamente. Mas agora, no início, vocês podem usar a forma por extenso. Nos exercícios, nos trabalhos, para vocês irem praticando, ok? Conjugar o verbo to be. Alright? Okay. So, let me close here. It's already 33. Nossa, o tempo voa muito rápido. Então, voltando só aqui para a nossa folhinha, a nossa Google Classroom, vamos ver lá o que nós fizemos. O que nós aprendemos hoje? Basicamente, conseguem visualizar? Yes? Nós vimos hoje o verbo to be. Essa partezinha aqui eu vou colocar para a próxima aula, ok? Então, a gente faz na quinta-feira. Eu vou adicionar aqui. Ó. Ok? Pronto. Coloquei aqui para baixo e a gente faz na próxima aula. Nessa aula aqui, qual é o homework dessa lição? É o verbo to be. Olha aqui. Essas duas aqui de baixo. Verb to be positive and verb to be questions, ok? Esse exercício a gente sempre pede para uma semana, então é para fazer até terça-feira, ok? É sempre uma semana para fazer o exercício, não é uma aula, porque não dá tempo, né? Vocês têm outras coisas para fazer também, né? Então a gente dá uma semana, porque aí fica mais tranquilo, tá? Aqui tem sempre a data de entrega, tá vendo? Olha. Então, eu coloco sempre uma semana depois. Então, tá para o dia 19 de abril, ok? April 19th. All right, people. So, today we saw the verb to be. So, see you next class. Vejo vocês na próxima aula, ok? See you on Thursday. All right? Okay, people. Thank you very much for coming. Bye-bye. Just a moment, Luiz Otávio. Eu preciso que você só assine a chamada para quem vem presencial. Quem está assistindo esse vídeo no YouTube, vocês precisam postar o print da aula que nós fizemos em qualquer momento do vídeo. Tira um print da tela. E aí vocês postam no Google Classroom, na data da falta de vocês. Então, aqui, por exemplo,
Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Vocês vão estar na turma de vocês, no Google Classroom. Aí vocês vão ver aqui, olha. Nessa parte aqui tem os vídeos de aula do mês de abril. Então, a gente vai postando as aulas aqui. E aqui vocês vão ver o tab ou o item reposição de aula. Então, aqui tem a data, tá vendo? Tem o dia 5, tem o dia 7. Então, se vocês faltaram esses dias aqui, é só vocês postarem, clicando nele aqui, no link, vocês vão abrir, tá vendo? Quando vocês postarem lá, eu vou receber aqui a informação que vocês fizeram a reposição, ok? Então, só no caso, como hoje é dia 12, quem faltou a aula hoje deve postar o print aqui nessa aba, depois de assistir ao vídeo, obviamente, ok? É uma maneira prática e fácil de repor a sua aula, sem precisar marcar para fazer aqui no curso ou online numa sexta-feira, alright? Caso tenham alguma dúvida, pode me enviar mensagem. Okay, people? Alright, guys. So thank you very much. Bye-bye. See you next class.